Tá? Mais um vídeo aqui, Gisele Guinelli e Luciana Bauer, do Fatos Deprimentes da Semana. Infelizmente, a gente continua tendo fatos deprimentes semana a semana. Estamos aí completando, quase entrando para completar agora em abril, 3 meses da administração Trump. A gente, no começo, ia contar regressivamente, mas está tendo tão emocionante que a gente está com muita coisa nesses primeiros 3 meses. Lu, que fato você quer trazer para a gente comentar essa semana? Os fatos econômicos, né? O tarifaço e as várias interpretações que tiveram, se é fake, se não é fake, se é alguma coisa que vem do projeto 2020. Eu queria que você comentasse primeiro. Bom, Lu, para mim, eu dei uma olhada no Navarro. O Navarro é o secretário do Trump de comércio, alguma coisa assim, não é o secretário da Fazenda, mas é dele a ideia principal do tarifaço, é de um livro dele sobre a China, que a ideia principal desse livro é que os Estados Unidos combateria essa política da China de controle de preços, né, aumentando tarifas. Isso foi apresentado para o Trump, ele gostou e abraçou esse. Ele é economista. Nesse livro, o sobrenome dele é Navarro. Se segura aí na cadeira, você sabe dessa história? Lu? Não, não sei nada. Esse livro dele sobre a China, que ele tem essa tese, ele cita um grande economista que chama Ron Vara. Ron, R-O-N, Vara, V-A-R-A, né? E aí ele usa esse economista como base, como argumento de autoridade, vai, para dar suporte para a tese acadêmica dele. E esse E economista é inventado. é inventado, é um anacronismo, né? Você muda as palavras Navarro, filho, vamos lá, ele não existe. Então, assim, tudo que a gente fala O da. hospício está completo. Tem jeito que eu tô falando isso em voz alta para você. Eu tenho, sabe, eu tenho até. Nem é meu estilo trazer esse tipo de. Mas é verdade, gente. Então, assim, a pseudo-economia, que é uma piada, né? Dando suporte ao Trump, que para mim não é nada mais do que ali uma pessoa ignorante em economia, que tem a cabeça ali na década de 60, 70, onde as indústrias fumejantes, principalmente automobilística, a manufatura, a indústria dos Estados Unidos estava no ápice. De lá para cá mudou-se completamente o mercado. Os Estados Unidos agrega muito mais valor na área de serviços, né? Está muito mais adiantado em inteligência artificial, tecnologia, a indústria do entretenimento, né? Do que essa cabeça que o Trump tem, saudosista dessa época, tentando uma reindustrialização que só está na cabeça dele, que não tem um economista no mundo que fala que essa ideia para de pé e vai dar alguma coisa, vai criar um grande problema internamente para os Estados Unidos, já está criando externamente para os mercados do mundo inteiro. Resumindo um pouco, é isso, Lu. Jogo a bola para você. É uma bela metáfora de uma sociedade que se tornou tão tecnicista, que apostou tanto, foi vendo a Rússia mandar os primeiros foguetes para a Lua, foi lá, correu e mandou o homem para a Lua, de, de no afã, no afobo de sempre ser a primeira, cometer esses erros crassos e mais pegar pessoas que estão em surto psicótico. Porque alguém que se diz economista, que faz provavelmente foi a tese de doutorado dele, ele era de Washington, ele trabalhava no staff de Washington, falam que ele sempre estava lá atrás. E ele falou as teses para o Trump gostou dele, pegou aquela coisa assim bem personalística, e daí isso vira a tese de um Estado, sendo que o próprio Deep State, o próprio Washington, as próprias universidades americanas são profícuas em tantas teorias econômicas boas ou ruins, não vou entrar no Uhum. aspecto, mas
é uma metáfora de que a sociedade americana está em uma profunda decadência, uma decadência moral, principalmente. Eu fico pensando os Estados Unidos nasceram de uma guerra fiscal, né? Eles nasceram da guerra do chá, com a colônia principal, era a colônia, e a sede principal era a Inglaterra. Eles se insurgiram com isso, porque até então tudo funcionava bem. Aqueles primeiros imigrantes que vieram do Mayflower, eles pensaram: não, até gostamos da coroa, temos a nossa liberdade religiosa aqui, mantemos nossos direitos civis, os nossos Bill of Rights. Mas no momento que aqueles Bill of Rights começaram a ser espizinhados justamente por uma guerra fiscal, né, por um tributo, por uma tarifa sobre o chá, eles se insurgiram. E agora eles criam, através dessa sociedade doente, o Trump é o sinal de uma doença. Que geralmente as democracias elas não funcionam sempre. De vez em quando elas têm os seus soluços, os seus colapsos, mas pelo próprio sistema democrático você corrige isso. O grande problema é que o sistema democrático americano não conseguiu corrigir o Trump número um, porque se tivesse feito todas as ações judiciais que ele merecia, e tivesse julgado e ele tivesse cumprido as penas. Então, não funcionou antes e agora está em completa paralisia. Pois é, Lu, e que loucura isso, né? E é uma ironia pensar no país que mandou e lançou a ideia do livre comércio e que dita as regras do comércio internacional já há tanto tempo, e aí não vou entrar no mérito se é livre ou se não é, mas essas são as regras do jogo, foram ditadas pelos Estados Unidos por tanto tempo, se voltar de uma forma tão protecionista como está sendo feita agora, é uma ironia muito grande, né, Lu? E diferente do Trump. Ontem até eu participei de uma live com o Pedro Costa, que é geopolítico, e a teoria dele é a seguinte: a China se tornou muito grande dentro do sistema de regras internacionais. As regras que funcionam, os mecanismos bilaterais, multilaterais, os tratados. E a única forma de impedir isso era colocando tudo abaixo. Isso ia resolver também outros detalhes, como, por exemplo, nós queremos a Groenlândia. Groenlândia faz parte da OTAN por meio da Dinamarca. Então, a gente tem que colocar abaixo a OTAN, abaixo o MC, abaixo tudo. E daí, nesse caos, nessa poeira, a coisa toda vai se reconfigurar. E a China vai ter muita dificuldade de se reconfigurar nisso. Só que a China é muito maior do que ela não vai ser encoberta pela poeira, porque desde o Trump 1, quando ela levou as primeiras tarifas, etc., a China há pelo menos 30 anos reconfigura-se no mundo como uma potência hegemônica. Eu não gosto de ouvir que são três grandes hegemonias, embora a Rússia seja uma hegemonia militar. A Rússia tem um passado muito rico, cultural, teve muito poder, mas hoje os dois ainda que estão em ascensão China e a em descensão Estados Unidos. Como vai ficar tudo isso? Pois é. O Trump ele tem uma cabeça também ainda de. Parece que ele ainda vê o Moscou, a Rússia, como uma enorme grande potência da época da Guerra Fria também, né? Coisa que não é mais o que ele na cabeça dele é a Rússia. É Mas engraçado. a Rússia não deve ser desprezada, porque assim como o Não, Brasil, assim como a Índia, ela tem população. Hoje, quem tem uma imensa população tem um mercado imenso consumidor. mercado, e os É, mercados é que sim, fazem riqueza hoje. sim, sim, Hoje não são mais assim grandes ideias, porque o que é a Apple sem uma grande população que a compra? Nada. Então, sim. uma grande população vai longe, e a Rússia está se reconfigurando.
Não vamos entrar no mérito se é democracia, se não é democracia, porque as democracias do mundo estão terríveis. Eu acho que nunca a democracia teve momentos tão desafiadores no mundo. Sim. E, bom, vamos ver qual vai ser o fundo do poço do Trump, né? Porque agora, ontem foi um dia também muito ruim, continuou a queda no mercado financeiro e algumas figuras começaram a se colocar contra o Trump, né? Então, uma lá das Big Techs, representando lá Ackman, né? Teve a própria Fox, a mídia começou a falar, teve uma fala do Elon Que Musk. não, que não são pessoas, né? São veículos. Alguns são as próprias pessoas, que são aquela grande staff que estava na posse, mas é o grande poder econômico que tem o lobby na imprensa, nos O Elon políticos. Musk Eles acionaram esses lobbies para dizer não, não tá engraçado. e o Elon Musk, pelo próprio. O Elon Musk, ele é tudo, né? Ele é uma pessoa, ele é a cabeça da Big Tech, ele é o homem Ele é, não, mais ele é ele mesmo e Irene. entendi. Tem aquele filme que é eu mesmo e Ah, é o Irene. O Elon Mercedes, Musk é eu tudo. mesmo e Irene. Ele é tudo. Mas o poder político dele, o poder financeiro dele de financiar campanhas políticas, como ele fez lá em Wisconsin, não deu certo, mas ele tentou, né? É enorme, né? A gente sabe que isso pode desbalancear um jogo eleitoral, pode mesmo. Mas eu fico pensando um pouco, eu sempre gosto de trazer para um contexto mais amplo e não ficar olhando só nas taxas, né, Lu? E a gente tem uma série de outras coisas acontecendo ao mesmo tempo agora, e a gente sempre tem que dar uma olhada 360. Para além das taxas, eu fiquei muito chocada com o entendimento ontem da Suprema Corte sobre o caso dos venezuelanos, Ah, eu não porque, vi, saiu. O que que eles. É porque ontem foi tão corrido que eu não vi. O pois que eles é, decidiram? tinha dois casos, né? Um que era o John Roberts te pediu para um venezuelano específico que ele tinha que estar meia-noite aqui e eu não vi o que aconteceu. A 11 horas e alguns minutos ele tinha que voltar para os Estados Unidos porque o próprio administração Trump admitiu o erro desse caso, porque ele estava pedindo asilo, inclusive por eu entendi que ele estava sendo perseguido pelaquela gangue de El Salvador. E aí pegam e levam ele para uma cadeia onde tem um monte de membro de gangue, então ele corre risco de vida, né? Por isso, o John Roberts, imagina, o presidente da Suprema Corte americana intimou o governo Trump a Trump não Achar está. ele e salvar a vida dele. E aí cria-se uma questão diplomática com El Salvador que sai até das mãos do governo americano. Essa eu não acompanhei o que aconteceu. Mas a que me doeu mais ontem foi o entendimento da Suprema Corte, aí todos votaram, Lu, aí deu 5 contra 4. E os 5 que ganharam por margem apertada, ou seja, dá para dizer que estavam divididos, mas para mim foi a maior pá de cal na democracia americana, porque era aquele caso de se o Trump pode usar o Aliens Act contra os venezuelanos, que é aquela lei de É 1700, né? aquela lei vetou. É porque essa lei, o que que ela faz no fundo? Ela tira poderes do legislativo e coloca como se os Estados Unidos É um estivessem em guerra, estado de exceção, como fosse no Brasil a. de guerra, que não existe guerra declarada hoje dos Estados Unidos contra ninguém. Usar esse subterfúgio para mandar embora venezuelanos dizendo que eles fazem parte de uma gangue, mas sem eles terem direito à defesa e sem ter nenhuma prova de que eles realmente fazem parte da gangue. Isso é gravíssimo, né, Lu? E quiçá até a dissidência política de pessoas com visto permanente também passa pouco por esse Aliens Act que ele está tentando usar. E a Suprema Corte julgou isso ontem, pelo menos com relação ao caso dos venezuelanos, o que que ela diz? Que a jurisdição que eles têm direito à defesa, mas ela jogou a jurisdição para o Texas, que é um Ela disse que não tinha standing para ela. Disse que era que matéria. não se manifestou com relação ao Aliens Act. Uhum. Então, o que que vai acontecer, né? De alguma forma, ela chancelou o uso dessa lei. E aí, ele pode continuar usando, porque ela não falou nada sobre isso, só falou sobre os direitos de defesa deles numa jurisdição que a gente sabe que é hostil e que é pró-Trump. E que também é uma estratégia do Trump mandar eles para o Eu vou Texas. dar uma olhada, depois vou achar e vou ver, porque às vezes eles são muito formalistas.
todo um sistema judicial que é muito cheio de preliminares, que seria em direito brasileiro, se você tem o direito de ação, se você tem. São tantas preliminares processuais que não vão no fundo do direito, muito mais que no Brasil. Tanto que quase nenhuma ação climática chega até o fim, ou vai para a Suprema Corte, porque nunca pode, nada pode, você não demonstrou o seu dano, que tem que demonstrar o dano climático. Ou seja, nunca nenhuma ação vai até o final. Mas eu fiquei com Então, essa pode ser impressão. que. Eles tiraram aquele entendimento acho que era um juiz federal de Colômbia que tinha pausado, né, o processo. Então, Trump não podia usar aquela lei. Foi para a Suprema Corte, eles tiveram esse entendimento parcial, que ficou algumas lacunas, e adorar ouvir sua opinião depois que você olhar o caso, mas o Mas o entendimento venezuelano saiu de Nova York. Porque o que está acontecendo? As pessoas estão sendo presas, geralmente em estados democratas. Nova York, Vermont, etc. O ICE está fazendo isso. Imediatamente, como aquela moça que estava fazendo doutorado, que é da turca. turca, ela foi levada para Louisiana, que é, entre aspas, uma jurisdição hostil e republicana. E daí a Suprema Corte disse que o juiz federal que deveria julgar é o juiz da Louisiana e não, assim, como se fosse o exemplo. É isso o caso? Eu não lembro por onde os venezuelanos saíram. Eu não sei qual estado que ele mandou, porque ele mandou dois aviões, né? E aí, quando o Mas é juiz uma coisa grave, porque se ele está tirando a jurisdição dos juízes federais, dos fatos, de onde os fatos acontecem, toda a administração Trump está manipulando a justiça para se sim, essa é a minha utilizar dos leitura. juízes federais. E Essa é a minha a leitura. Suprema Corte chancelar isso é grave, porque ela está chancelando É, uma chicana contra o próprio Poder Judiciário. Bom, eu mas sou isso dessa depois vamos dúvida. aprofundar no próximo. Vamos, seria bem interessante aprofundar isso, porque essa é a impressão que eu tenho também. E lembrando que o Elon Musk, Lu, nessa eleição do Wisconsin para a Suprema Corte do Estado, né? Isso não tem no Brasil, mas tem aqui, que foi, ele estava apoiando um candidato, doou muito dinheiro para o candidato. Ele fez novamente o que ele fez na campanha presidencial. Eu achei isso tão grave. Ele fez sorteio de Esses dinheiro. sorteios de que o Que é sorteio quem quer dinheiro, melhor estilo Silvio Santos, para quem assinasse aí aqueles referendos uma populares petição de impeachment também, de mais juízes para abrir mais vagas. e que os Rolava isso também. juízes woke, né? Isso acho que são dois casos aí. Uma Mas isso é tentativa. ótimo, porque aqui os estados são muito personalísticos. O Wisconsin não admitiu, e isso porque esses estados, por mais que sejam democratas, etc., sempre tem algum votante flutuante para esse tipo, porque senão eles, dentro de estados democratas, só teriam juízes democratas, e não é o que acontece. Então, o que que acontece? Essa flutuação, ela acaba, porque as pessoas ficam muito bravas, elas estão sendo manipuladas, elas têm o seu direito absoluto a voto, e daí vem lá um bilionário e fica brincando, então elas ficam também muito, muito determinadas a que isso não aconteça. Eu Mas fiquei. o sistema eleitoral dos Estados Unidos, a Constituição como um todo, é muito anacrônica. Eu fiz aquele curso que eu te falei com Nate Persil da UCA. Ele abre a cadeira de direito eleitoral. Por acaso estava bem nas eleições, daí foi interessante, né? Eu fiz e eu descobri que são 50 constituições eleitorais. Cada uma faz do seu jeito, no seu tempo, né? Umas são imediatas, outras levam semanas. E daí para tudo, para como eles vão fazer a localização eleitoral, as sessões, porque aqui o voto é distrital. Então, fica muito caótico. E tendo uma Constituição tão genérica, eu acho que muito do problema dos Estados Unidos é terem muito amor pela sua Constituição histórica e não fazerem uma outra.
Eu acho que você até prestaria um tributo à sua Constituição histórica, fazendo uma Constituição mais moderna, com todos os direitos que as Constituições mais modernas têm de primeiro grau, que são os direitos Bill of Rights, e depois direitos trabalhistas, de segundo grau, direitos do ambiente, que são direitos de terceiro grau. Sim, você sempre fala esse ponto da Constituição, né, Lu? E eu fiquei bem chocada de essa lei, esse Aliens Act, ainda está na Constituição, né? E ele poder ser votado num período como é um uso absolutamente errado e populista e fora de contexto. E para tirar, os democratas fizeram um movimento de tentar tirar isso da Constituição, mas é tão difícil quanto colocar ou mais. Então, nesse momento que eles estão enfraquecidos nas casas legislativas, é impossível. Então, essa letra morta constitucional também, além dela não se atualizar, me preocupa muito essas letras mortas, fora de contexto, que estão sendo legitimadas agora pelo Me preocupa muito também o quanto a política desce da sua dignidade para usar esse tipo de chicana para fazer toda uma guerra e para mudar definitivamente o panorama dos Estados Unidos, porque os republicanos optam por Trump, por tudo que ele faz, é perpetuação do poder, e isso é contra, frontalmente contra o discurso e a prática democrática. Isso é perpetuação do poder, você pegar tudo que tem do sistema jurídico e moldar como você quer. O que me preocupa, você falou em perpetuação do poder, vou pegar essa sua frase, que está me preocupando muito. Deixa eu te elaborar uma pergunta maior. O que que você achou das movimentações de rua, né, que a gente teve agora no sábado, 500 mil pessoas ou mais, 50 estados, 80 cidades, pelo mas menos. eu tenho um pouco de... o que que você achou disso? Mas você falou de... Eu estou muito preocupada com o Trump falando muito do terceiro mandato. E Eu, eu acho que eu acho o seguinte, que o Trump não termina esse mandato. Não termina, porque ele tá, é pô, o porque impeachment não Calígula, vai acontecer. ele é o Calígula e ele ao mesmo tempo é o Citatus, que é o cavalo do Calígula que o Calígula colocou para ser senador. Porque o Trump, Calígula vai lá e espezinha. Por exemplo, ontem ele colocou por terra, ele já tinha colocado por terra toda a legislação ambiental, já tinha colocado a disponibilidade FIRE, como ele gosta de falar, a maioria dos guardas florestais, que são os rangers aqui. E ontem ele disse que 50% da madeira dos parques florestais, será que ele está pensando nas grandes sequoias também, pode ser cortada para a indústria que está precisando de madeira. Então, ele é assim, o Calígula. E ele, depois ele é um incitatus que vai lá e ainda espezinha em cima. Ele diz, eu vou estar... China, você vai ter uma tarifa de 30. Não, mas eu vou colocar mais 50. Mas você também já tem 25 porque você compra a gasolina da Venezuela. Então, são tantas loucuras que ele não vai terminar o mandato, é certo. Alguma coisa vai acontecer. Mas o que que vai acontecer nesse meio tempo? Ele vai aceitar? Porque se ele já não aceitou, quando ele perdeu democraticamente o poder, ele vai aceitar quando ele sofreu o impeachment? Ou o conselho lá, o próprio conselho dele se reunir e diz, olha, ele está com as faculdades mentais comprometidas, porque uma hora o poder econômico, que realmente detém o poder político, ali, boa parte do poder político de Washington vem do poder econômico, a gente viu. Quando o poder econômico dizer não quero mais, ele vai ser retirado. Ele vai aceitar? Não vai ser guerra civil. Essa é a grande preocupação. Não é, eu não penso só num terceiro que ele vai concorrer a vice, depois o vice, que presidente eleito vai abrir mão do seu mandato para dar o mandato para ele depois de eleito. Penso. Enfim, toda esse pensamento mágico não vai se concretizar, porque eu creio que antes ou vai ter quase um estado natural aqui nos Estados Unidos, porque as pessoas estão muito pobres, as pessoas ganham dinheiro para o dia seguinte. A gente pode ver, aquela pessoa tem um carro. Carro é um leasing.
Aquela pessoa tem uma casa, casa é um leasing. São as As pessoas pessoas aqui vivem de elas não aluguel. têm, Se elas perdem qualquer das suas rendas, elas viram imediatamente homeless. Eu vou até elas fazer não uma têm intervenção um poupança. pouco mais maior para vocês entenderem o que é viver no capitalismo cru dos Estados Unidos. Eu tenho meu condomínio, ele é mil e poucos dólares, eu pago de 4 em 4 meses e a gente paga com um cheque. E eu esqueci de colocar no meu cheque que eu pago o meu condomínio o número da minha unidade. É uma empresa de condomínio como tem no Brasil. Aí paguei, o cheque foi descontado e na sequência de 40 dias veio um aviso de leilão, primeiro aviso de leilão da minha casa. Porque eles não acharam o meu cheque. Uma empresa pequena de condomínio recebe um cheque de uma pessoa que é residente e ela embolsa como se fosse uma doação. Ela não pensa que aquilo ali é o pagamento do seu condomínio. Então, que tudo no capitalismo aqui é feito para ferrar as pessoas e proteger as empresas. Trump cresceu num ambiente desse. Ele sempre foi da elite dominante e trabalha assim. Ele está pouco interessado no que as pessoas vão comer, com tarifas ou não, como as pessoas vão pagar, e se as pessoas vão perder trabalho com a recessão. Então, eu acho também, e a gente tem visto vários problemas até nessa passeata do hands-off, que é mãos para cima, tire as suas mãos da minha democracia, numa versão também, tipo, mãos para cima, você é um ladrão, né? Muitos embates entre trumpistas armados com essas pessoas que estavam fazendo passeatas pacíficas. Os Estados Unidos é uma população muito armada. Eu não sei se não vai ter um grande abalo social a ponto de ter pequenos estados de natureza revolucionária ou estados naturais robesianos, assim, diante da perda total que as pessoas vão ter, porque em 2008 as pessoas perderam a casa e aquilo já foi tão ressentido que se criou ainda mais a extrema-direita aqui. Uma segunda leva de perda de casas, eles não vão aceitar, eles vão partir para algum tipo de confronto. Eu vou dar minha opinião do que eu acho que vai acontecer aqui, futurologia. Eu acho que a avaliação do Trump, já vista tudo o que está acontecendo, está caindo muito devagar, pela velocidade e pela seriedade das coisas que estão acontecendo. Então, hoje ele tem 43%, o Reuters, ele já teve 33% no primeiro mandato. Ele ainda tem 10 pontos percentuais para cair, depois de tudo que ele fez, para chegar no bottom level, no nível menor que ele já teve antes. E eu desconfio muito dessa avaliação, porque a gente sabe que tem dois pilares fortes aqui, que é economia e imigração, né? Economia venceu a narrativa do Trump, que estava um desastre, que os Estados Unidos estava falindo com o governo Biden. E o governo Biden teve um pico de inflação, mas veio melhorando gradualmente, E tanto foi que justamente causada pelo Trump, não tinha, pelos... exatamente, na Covid, e não tinha nenhuma, Trump barra Covid, né? Mas não tinha nenhuma perspectiva de recessão quando o Biden deixou o governo. Agora a gente foi tá 60% no JP Morgan. É certo que vai ter uma recessão. A narrativa de que estava muito ruim a economia com os democratas colou. Então você via claramente a economia real descolando da economia percebida. E isso teve um impacto eleitoral muito forte, né? Não foi o único, mas foi. Então, para mim, agora parece que a imigração é o braço populista dele que está segurando. Era uma demanda dos democratas também. Então, Mas isso segura. E vai o que que degringolar. perturba tanto a imigração? Me responde, você que é socióloga. Ai, Num país Lu, construído pela imigração, num país que abarcou vários territórios mexicanos, né, que tem na sua população do Texas, mexicanos. O que que irrita? As pessoas não falarem inglês na rua? é uma discussão mais profunda que dá para gente aqui.
ficar um programa inteiro falando sobre isso. Inclusive, o mais intrigante, os imigrantes que estão aqui, que ganham o direito a voto e votam no candidato como Trump, que aí é mais pirante ainda. Mas para mim fechar o raciocínio, um pilar é a imigração, que está sendo extremamente popular, e aí a gente pode fazer um programa só analisando isso, e o outro o econômico. Mesmo que o econômico degringole rapidamente, é o que vai acontecer, a gente não pode olhar isoladamente mais, porque a gente tem uma coisa ideológica muito forte aqui, faz parte da guerra cultural, faz parte do o novo posicionamento nas relações internacionais americanas, faz parte de redesenhar um futuro nostálgico grande dos Estados Unidos, que colou para a base de apoio dele, que é violento e tem armas, como a Luciana bem coloca, né? Então, eu acho que vai cair muito lentamente essa avaliação dele, Lu. Então, por onde eu acho que vai vir a revolução, né? Achei muito bacana você ter todas essas pessoas na rua, né? Mas isso precisa se refletir em alguma coisa que vire o impeachment no legislativo. Por onde eu acho que isso está acontecendo? Isso é muito bom quando a gente desce do federal, do que a gente fala aqui de mais abstrato, que é o governo federal, para o nível das cidades. A democracia americana funciona muito em torno dos town halls, a política, né? Que eu acho uma coisa que o Brasil devia ter mais, mas que, para traduzir rapidamente, para quem não é daqui, são encontros dos constituintes direto com quem eles votam, né? E isso, desde que o governo E a Trump... eleição de tudo local, o juiz local, o delegado local, enquanto nós somos funcionários, né? Eles vão votando naquelas pessoas que são a teia política da sociedade. E o Trump tem uma margem pequena ali, no Senado e no Congresso. Então, na medida que esses constituintes voltam para os seus locais, onde eles têm as pessoas que votam neles, e esses encontros estão sendo absolutamente violentos, traumáticos. O Trump chegou a falar para eles nem irem mais, gente. Isso assim, é inacreditável para a democracia americana. O Town Hall é a base fundamental ali, do encontro entre a política e as pessoas, a vida nas cidades, que é onde a política realmente acontece. Então, de tão violento, assim, quantos constituintes, os senadores, os congressistas vão, os deputados federais vão, tem que chamar, a polícia tem que ir lá, e eles saem escoltados. Ai, adoro. Os democratas que estão, são os republicanos que estão pressionando. Então, quando você pega um cara desse, ali um senador que precisa ser eleito, que na sua base eleitoral ele está tendo uma reação tão violenta contra ele, ele fala: se eu continuar com o Trump, talvez eu não me reeleja, né? Esse é o pulo E do ele gato. tem que se reeleger, o Trump se garante de E outras aqui, formas. eu já venho escutando faz tempo que há bastante resistência ao Trump, mas ainda no privado, não no público. Ou seja, a gente tem alguns magas que querem voltar a ser republicanos, entre aspas, os dois E lados. isso vai ser uma corrida enorme, porque no ano que vem começam as eleições. Começa o De sistema meio de de mandato. eleições De meio de no outro mandato. ano, que é a eleição de meio. E a minoria, acho que no Congresso é 5, 6 cadeiras de diferença. Com essa última eleição especial da Flórida, acho que eles aumentaram para 6, salvo engano. Mas eles tiveram um referendo aqui dos democratas de que o Trump, que foi, que era assim, contra o Trump aplicar essas tarifas sem passar a discussão no legislativo. 3 congressistas republicanos assinaram, Aderir. aderiram. Então, isso já é um sinal de desgaste forte, porque Trump não formou Que bom que maioria. eles não estão queimando dinheiro, né? Porque imagina se tivesse o Trump e mais todo o Congresso queimando dinheiro. Já é um sinal de desgaste para o Trump, que o Mitt Romney é um deles, mas é um senador mais velho que o Trump, mas ele vai se aposentar, né? E mais 2 outros, mas já é um sinal importante de que eu acho que vai vir por aí. Se o Trump perder alguns republicanos para os democratas, a ponto de eles colocarem o impeachment na mesa, ou seja, vai ter que desgastar ainda muito mais do que já está, vai ter que ser muito mais violento, Lu, mas é o único lugar é o único caminho para se colocar um impeachment. Se isso não. E aí eu concordo plenamente com você. Isso é olhando para o cenário político, olhando para o cenário econômico, o poder das pessoas que têm dinheiro e que vão perder dinheiro diariamente com o que Trump vão fazendo, e essa pressão Eu, de que ele eu pare. abri.
A Não, The é enorme. Economist. Eu abri a The Economist semana passada e a cada três reportagens, uma Hum? era alguma reportagem depreciativa de Trump. Tinha uma que era uma cédula, eu achei muito icônico assim, visualmente, uma cédula americana, US$ 100, e daí é recortado por dentro Make America Great Again, ou seja, vão fazer a América grande queimando dinheiro. Outra era o Elon Musk de Napoleão. Outra era um carro, a capa era um carro, o Cybertruck, atropelando a águia branca, a águia careca americana, que é o símbolo norte-americano. Então, se em 3 meses a The Economist já quebrou os pratos, já fala que está no nível da loucura absoluta, ele não vai para frente. Quem vai financiar a campanha de republicano que está apoiando essa loucura toda? Ninguém do poder econômico. Então, ele realmente está ilhado no, no seu poder ali. Ele tem ainda muito poder, tem poder na Suprema Corte, mas os deputados ele vai contar mais ou menos, máximo 6 meses, 7 meses. Depois vai ter uma debandada, ou por interesses econômicos de financiamento, ou porque realmente caiu em si de que esse tipo de política é autodestrutiva. Eu acho que, infelizmente, Lu, é uma opção na mesa ele romper definitivamente o uso da força nos Estados Unidos e ele se manter super desgastado nas pesquisas de opinião, enfrentando dificuldades no legislativo, talvez um pedido de impeachment, talvez uma elite econômica o pressionando Seria demais. muito fácil a Suprema Corte liberar ele para cumprir pena. Resolveria todos os problemas de todos os americanos no momento. Porque Mas ele não foi. é condenado e ele é condenado por uma pena privativa de liberdade. O Mas, juiz ia fazer a prolação da pena, né? E ia trocar a pena, porque é um presidente, excepcionalmente ia trocar a pena para uma pena não cumprida porque pelo cargo que ele ocupa. Só que ele ainda não fez isso. Também é sintomático, né? bom, e a Suprema Corte é responsável pela imunidade absoluta do Trump ele não ter sido julgado. Isso está na conta da Suprema Corte. Está na conta da Suprema Corte o resultado de ontem de 5-4 que deu aval jurídico para o Trump continuar usando essa lei na prática, embora Ou continuar a mesma não guerra insana do ICE. podia ter se Ah, eu vi colocado. uma coisa muito As interessante na universidades também, página. o que você acha das universidades? Porque assim, ai, me dá uma dor no coração, parece que elas Deixa eu estão te se trazer. Se você nem entrar luta. na página da Embaixada Americana no Instagram, tava um post que nós fazemos o processamento de visto e ficamos continuamente vigiando se o visto está sendo cumprido e ele pode ser revogado a qualquer momento. Mas era uma coisa enorme essa escrita e tão agressiva que eu fiquei pensando se o Madison, se o Hamilton, se o Jackson, se o Washington lessem aquilo, eles iam corar de vergonha. Porque a América do Norte não precisa usar de tal violência com as pessoas que vêm aqui trabalhar, que vêm estudar. Assim como eu poderia ter ido para a França estudar, poderia ter ido para a Alemanha, que eu também tenho cidadania, estudar. Eu vim para cá porque eu gosto de constitucionalismo. Tem algumas coisas que a América é fantástica, como estudar. É um polo de estudo para o mundo todo. E essa política toda, essa agressividade toda está acabando. Que estudante quer vir aqui? Eu tenho algumas filhas de amigas que estudam principalmente na Califórnia. Uma estuda uma coisa muito interessante, porque aqui também tiveram quilombos, resistência, muito menos que no Brasil, mas também tiveram, né? Se você vai em alguns museus aqui dos Estados Unidos, você vê onde eles eram, onde eles estavam, e ela estuda essa resistência negra aqui nos Estados Unidos, resgata essa história que é pouco contada, faz trabalho de campo, faz no Brasil também. Ela tem
uma reunião acadêmica, acho que é em Washington. Ela tem medo de ir, sabe? Ela quer ir no final, assim, porque na sequência ela vai fazer trabalho de campo no Brasil. Não sei se é uma dupla titulação, mas enfim. Ela tem medo de ir, ela tem receio, ela vai com todos os documentos. Então, esses coitados desses cidadãos que a gente está formando para a democracia, que são quem sai da adolescência e vai para uma universidade, a gente está formando por meio da brutalidade. Então, eu resumi até no artigo que eu escrevi, que eu estou escrevendo ainda, que é a violência, a brutalidade como um instrumento da geopolítica e como instrumento democrático. Não existe mais nada razoável nos Estados Unidos, nem contra os seus próprios estudantes, porque se você vai deportar estudantes que têm residência legal, daí depois você também vai tirar cidadania de quem há gerações fez esse país. Qual é o nível de irrazoabilidade que vai se adotar? Porque se tudo começa a ser tão irrazoável, Os Estados Unidos é tão louco, é tão irônico, porque os Estados Unidos ele tem uma grande vantagem competitiva sobre outros países, essa grande atratividade para estudantes e para as melhores mentes das universidades, né, Lu? Pela estrutura, pelos scholarships, pelo pelas dinheiro bolsas que são que pela competitivas. então, isso é um asset, isso é uma vantagem competitiva, né? Inclusive contra a China, né? As melhores mentes, as mais brilhantes, quando eles são atraídos pelas melhores universidades, isso é uma vantagem competitiva, eles estão agindo completamente no contrassenso e com doses e requintes de covardia. Para mim, é uma covardia você dizer que um estudante vem para esse país para estudar com visto de estudante, frase do Marco Ele Rubio, está se você aproveitando, não ele está poder fazendo, está opinião, construindo. ativista político, que é a sua opinião. Gente, se você está aqui fazendo relações internacionais, ciências sociais, comércio, o que você tem para dar é a sua opinião. E é inerente à vida estudantil você ser. É a fase da vida onde a gente contesta coisas, né? E, Mas isso também foi muito mal feito, porque as próprias universidades, já no Biden, começaram a reclamar que estava se tendo muita movimentação, que tudo era anti-judaico, que não podia isso, não podia aquilo. Dentro das próprias universidades não existia mais a liberdade de expressão da primeira emenda, foi muito fácil depois para o Trump vir e terminar o seu serviço. pois é, Lu, eu fico chocada, porque só para a gente trazer também um contexto dessa frase do Marco Rubio, para mim ela é tão chocante, porque a primeira emenda americana da liberdade de expressão, goste ou não, defender o que as pessoas estão falando, claro, tem o limite da violência aí, mas ela cobre também os estudantes, as pessoas com vistos tempo, todo mundo que está em território americano é coberto tem direito à liberdade de expressão. Então, é como se o Marco Rubio, o secretário de Estado, não soubesse a Constituição do país. É um absurdo isso, né? E Eles qual a estão covardia reescrevendo. de você atacar a parte mais vulnerável da população, que são os estudantes, e principalmente os estudantes que estão aqui, que são de outros países e estão com visto de estudante, né? E que ficam. Então, é a política do medo covarde, porque é na parte da população mais vulnerável. Ou os imigrantes estão aqui tentando um visto legal, tentando trabalhar, porque de fato esse país precisa de mais trabalhadores, né, no trabalho que os imigrantes fazem, porque falta trabalho para ele crescer, para ele ser mais rico, e os estudantes que estão aqui amedrontando para que as suas vozes sejam caladas, e Lu, não tenho dúvida, se começou assim, antes dos 3 primeiros meses, isso vai se estender para os citizens, isso vai se estender para os americanos, essa política de medo e E coação. foi muito forte, porque imagina os estudantes, eles são pessoas vulneráveis, mas eu tenho muito contato, que eu já fui juíza federal, com os juízes federais que estão fazendo um, um pós-doc sanduíche. Tinha uma colega minha que eu gosto muito, queridíssima, estava em Berkeley, ela disse que assim que começou o Trump, era todo dia formulário, trabalha com clima, obviamente, né? Todo dia formulário,
todo dia formulário. Se não responde formulário, vem outro formulário, por que que você não responde? As pessoas cabisbaixas. Ela contava os dias para voltar para casa. Ela só foi em um evento em Nova York. Então, se um juiz federal, que tem todo o poder, sabe os seus direitos, juiz federal mesmo brasileiro, né? Se sentia amedrontado, desconfortado e acuado, quem vai permanecer depois? Quem vai querer ficar aqui? E os estudantes estrangeiros trazem dinheiro a rodo para as universidades. Minha própria universidade, Universidade de Delaware, tem programas de dupla titulação com a Arábia Saudita, com vários países, com a China, com vários países da Ásia e da África que vêm e pagam full, eles não pegam nenhuma bolsa, eles pagam a mensalidade completa, o que é muito importante, porque tudo é muito caro numa universidade. Tanto que tem universidades mais de ponta que, inclusive, abriram seus campos, por exemplo, na Arábia Saudita. Tem várias faculdades, etc., na Arábia Saudita. Então, quem vai querer pagar para sentir medo e ainda ser acusado, poder estar calmamente caminhando na rua, vem o ICE de moletom preto, que você nem sabe o que que é, e te algema e te leva para a luz, e você não pega nem os seus pertences, você não pega os seus livros. Uma violência traumática, né? Uma experiência e outra, perder até a chance de você se formar e todo o investimento que você fez. E, Então, assim, eu fiquei pensando se aquela turca tivesse grávida, que é tipo acontecer com uma mulher, né? De ninguém saber que ela tá grávida, só ela saber. E daí sofrer essa violência brutal, tudo fico me se tornou perguntando, tão violento, tudo é né? assim. Violento e covarde, É o porque aquela fascismo, porque só o natureza. fascismo é assim tão violento, né? Exatamente, eles não estão matando, mas as pessoas estão sumindo, as pessoas estão sendo sequestradas na rua, gente. É isso que está acontecendo. Sem direito à defesa, sem receber um documento para o seu advogado saber onde você está, qual a acusação, né, Lu? É assim, uma coisa louca, com pessoas encapuzadas, ou seja, por que você As precisa não. universidades não estão te defendendo, porque em outra situação de normalidade democrática elas defenderiam. Porque elas simplesmente perdendo todo o financiamento, elas tiveram que baixar a cabeça Essa e parte que me dói. manter. As universidades, passamos por Colômbia, agora Harvard está sendo pressionado. A gente tem uma universidade aqui na Flórida que já se dobrou, já permitiu tudo que o Trump quer, que as pessoas entrem, que as pessoas vasculhem, que haja um interventor para programas específicos de política externa para o Oriente Médio, que sejam reescritos. Isso me dá uma dor no coração, Lu. Eu, de novo, eu penso no Brasil, eu penso quão importante foi a instituição universidade, os professores, o corpo docente, resistir ao fascismo, e aqui essa é uma ponta para mim que está difícil de engolir. Especificamente Harvard, eu tive recentemente lá com meu filho, e me chocou muito a história de racismo e a questão do gênero em Harvard, portanto, por muito poucos anos atrás ainda, questões de arrepiar o cabelo, né? Exatamente. Que Eu me tão, lembro que, até deixa eu fazer um parênteses bem interessante. Numa entrevista com o House, a John House dava poucas entrevistas com alunos ali da Faculdade de Direito, do jornalzinho, né? Começavam a entrevista perguntando o que que o senhor acha do aluno tal que pegou a bandeira segregacionista, né, dos confederados e colocou no campus. Como o diretor da Faculdade de Direito reagiu, etc. Ou seja, isso foi em 90. 90 ainda se fazia isso. Então, a gente trabalha sobre uma base, como diria Foucault, cindida por muitos ódios. E daí você começa a fomentar ódio de todo lado, e você começa, paralelamente a isso, fomentar com as gerações mais jovens a obediência cega, você forma a base para um sistema que não é democrático, que é fascista. sim, concordo com você. Eu acho que é isso, para isso, infelizmente, que a gente está caminhando, isso já não está. E, bom, a gente tem. Deixa eu fazer uma pergunta agora, queima-roupa, fatos deprimentes de mãe. Você deixaria seu filho hoje ir para Harvard ou para Columbia?
Eu tenho discutido isso com meu marido todos os dias. A cada fato que acontece aqui, falo para ele que eu acho que não é o lugar certo nem a hora certa da gente estar vivendo aqui. Essa é a minha opinião. E não é só pelos meus filhos, é por mim também, é pelo que a gente está falando aqui. Acho que nós somos mulheres muito corajosas de estar aqui Como falando o que a gente. fala a embaixada, estamos vigiando todo momento você. Eu tento todos os dias conversar com os meus filhos e traduzir o que está acontecendo de uma maneira que seja acessível à idade deles, que são adolescentes. Mas eu venho me questionando todo dia. Bom, a gente estava aqui para dar a oportunidade deles de fazer uma universidade americana, Lu. É, e como vão estar essas oportunidades? Se o Trump ganhar mais 4 anos, se o Trump se impuser na força, ou, não sei, não sei se eu quero. De verdade, é uma questão que a gente está discutindo agora. Uma coisa Mas que jamais pensamos na terra de Madison, na terra da Constituição. Eu, quando cheguei aqui, um dos primeiros lugares, eu sempre vinha, porque eu tinha tios aqui, né? Mas quando eu vim estudar, eu coloquei os pés na Filadélfia, é a terra da liberdade. Lá tem a Constituição, lá começou tudo, lá se juntaram pessoas que tinham posses, homens brancos de posse e que do nada optaram pela democracia. Claro que era uma democracia muito parcial, que não trazia negros, que não trazia mulheres, mas foi um experimento democrático. Foi no passado. Porque hoje, quando você lê, e eu lamento, porque eu tenho muito amor pelos Estados Unidos da América e a sua cultura. Quando você lê que a embaixada está toda hora vigiando, e isso deve ter sido colocado em todas as embaixadas, você se sente muito, muito mal por todas as pessoas que não têm para onde ir. Nós temos como reconstruir a nossa vida nós em somos qualquer outro lugar. privilegiadas. Sim, nós somos privilegiadas. E essas pessoas que, né, Nossos separadas, filhos, sim, e as mães separadas de nossos filhos, filhos têm passaporte europeu, nós duas, por acaso. e nós somos muito privilegiadas. Mas quem tem Mas tudo aqui. então, mas eu cresci, olha como é um trauma para mim. Eu fiz faculdade na PUC São Paulo. Eu nasci na ditadura militar, eu e você. E eu fiz PUC São Paulo, né, que foi um centro de resistência contra a ditadura no Brasil. Os professores que me deram aula contavam todas as atrocidades e os medos que eles viveram naquele período. E isso está dentro de mim, né? Foi esse dos livros que eles não podiam ler, das contracapas que eles colocavam no livro, de professores que sumiram e foram torturados, professoras. Então, tudo isso está muito na minha formação. Eu nunca imaginar que eu estar passando por uma coisa assim, que as pessoas são sequestradas na rua sem direito à defesa aqui nos Na Estados terra Unidos. do tio Sam, que sempre prometeu o contrário. Né? Num país da liberdade de expressão, que eu até criticava a liberdade de expressão daqui, né? Porque a gente tem um conceito diferente no Brasil. Veja, eu criticava a liberdade de expressão. Merecia. Não é permissiva, não pode ser tudo, não pode ser assim. Olha o que está acontecendo agora. É uma grande ironia, Lu, mas a gente precisa fechar, a gente já está mais de uma hora aqui falando. Isso mesmo. Uma mensagem É final. um prazer. São fatos deprimentes que a gente tenta trazer um pouco de humor, mas o clima está pesado. O clima dá para recortar com uma tesoura, Pois é, mas vem coisa mais por aí. tá bom. Lu, um grande abraço, sempre um prazer estar com você. Boa semana para você e para todo mundo aqui. Beijão, Beijo.